a paz do Senhor. Eu sou a irmã Gorete, a esposa do pastor Calbi, o qual está à frente do Ministério Missão de Fé aqui na cidade de Madalena, Ceará. Hoje nós vamos refletir em mais um versículo que está em 1 Samuel, capítulo 1, vamos ler o versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção de sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios. Porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli teve-a por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Louvado seja Deus, porque entendemos que esta mulher, ela perseverava em oração. Ela não só orou uma, duas vezes, e ali já se desesperou porque o Senhor não tinha atendido o pedido dela e parou de orar. Não, ela perseverou e também ela orou, ela estava amargurada. De tanto ela pediu ao Senhor, de tanto ela sofrer com o que estava acontecendo ali, porque queria ter um filho, porque as outras tinham filho e ela não tinha. E ela chorava, mas ela contava tudo para o Senhor. E às vezes nós queremos alguma coisa do Senhor através de oração e não temos aquela perseverança de esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, de orar sempre, nunca esmorecer, estar orando todo momento, toda hora ali, perseverando na oração, confiando que o Senhor vai atender a sua oração. Irmãs, eu sei que cada uma das irmãs tem exemplo na sua vida do que Deus tem feito através da oração. Eu tenho exemplos, muitos exemplos na minha vida do que Deus tem feito através da oração, através da perseverança, mesmo angustiada, amargurada, mas contando tudo para o Senhor. Eu lembro que em 2010 a gente começou o Ministério Missão de Fé aqui na cidade de Madalena, e em 2017, por causa da dificuldade financeira, a gente teve que sair daquele ponto que a gente congregava na avenida, que a gente começou em 2010, em 2017 tivemos que sair para congregar na sala da minha casa, aqui no bairro da cidade. Mas eu não estava satisfeita. Eu comecei a orar, comecei a chorar, pedi ao Senhor para providenciar um ponto para nós congregarmos. Por quê? Que eu não estava satisfeita, porque que eu queria que Deus colocasse um ponto, mandasse um ponto para nós congregarmos. Porque aqui na cidade de Madalena, irmãs, todos os pastores e dirigentes de igreja têm raiva dessa palavra que a gente prega, tem raiva desse ministério. E tinha um pastor que tinha um programa na rádio, era 1 hora de programa, de domingo. E ele passou esta hora deste programa dele nos amaldiçoando o ministério. E ele dizia: este ministério não vai crescer, este ministério vai acabar, não, vocês não vão avante, vocês não vão avante.
A gente tinha um programa na rádio e os pastores e o padre se reuniram para tirar nós deste programa, né? E um dia convocaram nós para uma reunião e naquele dia que a gente foi para aquela reunião só tinha 2 dirigentes. Os outros não foram, só tinha 2 dirigentes. Mas aqueles 2 foram o suficiente para nos humilhar muito por causa desta palavra. E um chegou a dizer: irmãos, não é tudo que está na Bíblia que a gente deve pregar, não. Como é que você vai pregar, você vai falar do inferno? Se nós entendemos que quem falou mais do inferno foi o próprio Senhor Jesus, nos ensinando a respeito do inferno. Eu e meu esposo, conversando com o pastor, começamos a falar para ele a respeito do casamento, a respeito da doutrina do dízimo, a respeito dos dons de Deus, a respeito de muitas coisas que os pastores e dirigentes de igreja ainda não sabem e, se sabe, não querem acreditar. E aquele pastor falou para nós: esta palavra que vocês estão pregando vai ficar só vocês 2 congregando. Só vai ficar vocês 2 congregando. E é por isso que eu comecei a orar ao Senhor, por isso que eu sofria, que eu chorava perante o Senhor. E eu falava para Deus: meu Deus, tu tá vendo, Senhor, o que está acontecendo conosco? Aquelas pessoas agora estão felizes, estão satisfeitas porque estão vendo a nossa situação, congregando aqui na sala da minha casa, a placa da igreja no chão. Não que a placa, irmãs, signifique nada. Uma placa é apenas para identificar ali, né, a congregação. Mas uma placa não é feita para estar no chão. E eu conversava com Deus e eu passei 8 meses conversando com Deus. E perto da minha casa, desocupou uma casa que tinha uma garagem. E quando a gente correu para saber se a gente alugava aquela casa, uma mulher já tinha alugado aquela casa. Ficamos só com a vontade, porque se nós tivéssemos alugado aquela casa, dava para nós congregar naquela garagem. A mulher alugou a casa, mas não alugou a garagem. Mas depois a gente alugou a garagem para guardar umas coisas, porque como a gente começou a congregar na minha sala, a escola dos meninos no quarto do meu filho, a gente tirou muitas coisas para guardar no meu quarto. Como ficou muito amontoado ali as cadeiras, o resto de cadeira da igreja ali no meu quarto, a gente resolveu alugar essa garagem pequena para guardar essas coisas. E todo dia eu ia orar naquela garagem, 3 vezes no dia, e chorava e pedia a Deus. Um dia nós íamos morar naquela casa, para nós congregar naquela garagem, para mostrar para as pessoas que o ministério não tinha acabado, que Deus estava conosco, que aquele ministério era de Deus. E eu perseverei nas orações, e eu ia lá e chorava. E quando foi com 7 meses que eu orava, não aquela oração, irmãs, só uma vez na semana, uma vez no mês, só quando lembrava, sem fé. Não, era aquela oração todos os dias, com a fé tão grande, a convicção que Deus estava conosco, que Deus ia agir. E quando foi com 7 meses, aquela mulher saiu daquela casa e o dono daquela casa mandou nos chamar e nós alugamos aquela casa e aí fomos congregar naquela garagem. Para nós foi uma vitória muito grande. A irmã Viviane veio, um pouco de ceia com o pastor Jardel, trouxeram um jarro de flor. Para nós foi uma alegria muito grande. Irmãs, e Deus agiu de uma tal maneira, irmãs. Veio pessoas de outras igrejas congregar conosco. Pessoas que, escutando a mensagem do pastor Jardel, entenderam a verdade e saíram da heresia, das igrejas hereges. Veio 6 pessoas. Deus fez coisas grandes ali, a gente congregando naquela garaginha pequena, mas Deus mandou pessoas de todos os lados e era uma bênção de Deus ali. Quando começou a pandemia, aí fechou, né? Aquela garaginha fechou.
Quando a gente abriu novamente, né, quando moderou mais a pandemia, que a gente abriu novamente, não coube mais todos os irmãos dentro da garagem, a gente teve que congregar no terreiro. E ali eu não estava satisfeita também. Eu comecei a orar, comecei a chorar, comecei a pedir a Deus para providenciar um templo para nós congregarmos. E um dia de ceia deu um vento tão grande na hora do culto, derrubou as cadeiras, derrubou o jarro de flor, e o vento, a ventania, né, encheu de terra os olhos, né, dos irmãos. E era um dia de sábado. Eu já estava orando, né, pedindo os irmãos para orar também, há muitos dias. Eu tinha me levantado mesmo em oração. E aquela noite eu comecei tudo com Deus. Deus preparar um tempo para nós congregarmos. E eu já tinha conversado com meu esposo, vai chegar o inverno, e como será no inverno? Quando vier uma chuva, o que nós vamos fazer? Os irmãos tudo congregando aqui na lama, vamos levar chuva? Aí, domingo eu me levantei cedo, fui orar, já orei, chorei, mas chorei diante do Senhor. Quando eu terminei de orar, eu senti o desejo de procurar um ponto. A gente ainda não tinha sentido o desejo de procurar um ponto para congregar. Fui lá no quarto, meu esposo ainda estava dormindo, chamei ele, ei, Calbi, eu senti o desejo de nós procurar um ponto para nós congregar. Liguei para minha filha falou, eu já tinha pensado, mãe, em procurar um ponto para nós congregar, congregando no terreiro, quando vier uma chuva. Amanhã nós vamos, que era segunda-feira, e assim a gente fez. Segunda-feira à tardinha a gente saiu, eu, minha filha, minha neta, saímos procurando ponto, e Deus já tinha providenciado, irmãos, um ponto para nós congregarmos. Quando a gente perguntou, um ponto do lado esquerdo está desocupado, o homem falou, não, tá esse aqui do lado direito. A gente perguntou como era o ponto, quem era o dono, ele informou. A gente já ligou para lá, a mulher já alugou, já aquele ponto já falou como era e tal, a gente já alugou. Maior alegria. Aí saindo da nossa garagem, fomos congregar no ponto que hoje nós congregamos. Uma bênção de Deus. Sei que foi de Deus, sei que é de Deus. Então, quero falar para as irmãs, para nós nunca desistirmos. Mesmo que a momento você esteja orando e chorando, amargurada de alma, como Ana estava, atribulada, amargurada, mas confiante, esperando no Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe com essa palavra, em nome do Senhor Jesus.